a mais uma atividade. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, poderiam sinalizar mais uma vez aqui pelo bate-papo. Certo, Edenilson. Denise, ótimo. Então, vamos dar início a mais uma atividade. Boa tarde a todos, meu nome é Juliana, eu faço parte aqui da equipe do Núcleo do Telesaúde Bahia. Hoje o nosso tema da web palestra é atualizações do diagnóstico e manejo clínico das arboviroses. Nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Carlos de Albuquerque Bandeira. Ele é médico infectologista da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e membro do Comitê de Arboviroses e membro também do GT de Arbovirose da DIVEP/CESAB. Então, desejo a todos uma excelente atividade e conduzo a palavra para o doutor Antônio Bandeira. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, essa web palestra sobre atualizações no diagnóstico e manejo clínico das arboviroses. Importante nós, então, contextualizarmos as três principais arboviroses, que são a dengue, a chikungunya e a zika no nosso estado. Então, em 2016, foram notificados 1.483.623 casos prováveis de dengue. Em 2017, houve uma redução muito grande, de aproximadamente do que 90% do número de casos, né, e foram registrados só 239.389 casos de dengue. Em 2018, mais ou menos no primeiro semestre, até o final de julho, foram registrados 187.830 casos, com a perspectiva de que a gente chegue no final, tenha finalizado no país algo um pouco menos do que 200 mil notificações de dengue. Em 2018, no período, então, acima, a região centro-oeste registrou o maior número de casos prováveis, com 68.768, que corresponde a mais do que um terço dos casos em relação ao total do país, seguidos pela região sudeste, 29,2%, e nordeste, 26,4%, o que aponta para um novo caminhar da epidemia da dengue, mais no sentido da região centro-oeste e sudeste. Registrados 87 óbitos, o que dá uma taxa de letalidade de 36,3 por 100 mil casos da doença. Então, aqui a gente pode observar claramente as taxas em 2016 foram bem altas, sempre lembrando que a gente tem dengue, né? A maior parte das notificações ocorrem nas primeiras 14 a 16 semanas epidemiológicas, o que corresponde ao primeiro semestre do ano, especialmente nos meses de verão, que vai de janeiro, né, aí até mais ou menos março, abril. Então a gente pega bastante o período do verão e pegando também aí no final do verão, o outono, mas predominando exatamente no primeiro semestre. E 2017 e 2018, eles ficaram bem abaixo do que nós tivemos em 2016, aqui representando mais uma vez 2016 com um número muito elevado, em 2017 você cai para 239 mil, e em 2018 a expectativa é fechar em torno de 200 mil. Então, o que é importante para nós da área de saúde sabermos? A dengue, diferentemente, por exemplo, da zika, ela geralmente começa com um quadro abrupto de febre, 39, 40 graus. Então, o doente com dengue, ele não é aquele doente que tem só um mal-estarzinho e tem, às vezes, uma febrícula, não. Ele sabe o dia que começa a dengue, ele sabe o dia que a dengue se inicia, porque a febre é muito intensa. E ela vem acompanhada de dor de cabeça importante, que é a cefaleia retroorbitária, daquelas manchas no corpo, que algumas vezes podem ser, inclusive, parecidas com o sarampo, que é chamado de rache morbilliforme. Então, a mancha da dengue geralmente é aquela mancha mais avermelhada, na pessoa mais que às vezes tem a coloração da pele mais escura, você vê menos isso, mas muitas vezes você vai ter, então, aquelas manchas, podendo, inclusive, já nesse período do rache, apresentar também petequias, que duram em torno de 5 a 8 dias. Então, febre alta, dores no corpo, febre que se inicia abruptamente, dor atrás dos olhos, manchas no corpo, né, o rache cutâneo, não é? E um pouquinho de dores nas articulações, mas muito pouco, né, não é o que vai predominar muito na dengue, é o quadro clássico de dengue. Né? É claro que o paciente pode evoluir
para quadros mais graves da doença, e a gente vai ver mais adiante que os sinais de alarme da doença são fundamentais para que a gente, então, possa triar esse paciente, né? E os sinais de alarme, na verdade, eles têm muito a ver com o aumento da permeabilidade capilar, que é exatamente, faz com que a dengue, ela altera, mexe nas plaquetas, mexe nos fatores de coagulação e mexe também, agride diretamente a parede do vaso sanguíneo. Isso faz com que haja aumento da permeabilidade, então começa a sair mais líquido de dentro do vaso para fora do vaso, né? Só que não que sai líquido e às vezes saem plaquetas, né? Um pouquinho, às vezes pouca quantidade, sai líquido e sai um pouquinho de hemácias, então dá aquele pequeno sangramento, que são as petequias, as equimoses. Então, na verdade, o vaso sanguíneo ele fica mais permeável para isso, tá certo? E a gente vai ver aqui como é importante. Então, os sinais de alarme em dengue, que a gente vai estar sempre voltando, e é importante que os profissionais de saúde, mesmo que não sejam médicos, mas também, claro, fundamentalmente os médicos saibam, é dor abdominal intensa, né? Então, uma delas é dor abdominal intensa. Então, o paciente tem dor abdominal intensa e tem um quadro de dengue, ele tem que ir para a UPA, ele tem que ser rapidamente triado, porque ele tem sinais de alarme. Paciente que apresenta vômitos persistentes, paciente que tem acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, baixa da pressão, hipotensão postural, ou então ele desmaia, né? Um fígado aumentado, sangramento da mucosa, paciente que começa a ficar letárgico, mole, né? Com muita irritabilidade, e um aumento progressivo do hematócrito que vai ser visto no hospital. A dengue grave pode levar, né? Pode se manifestar como choque, ocorrendo quando um volume crítico de plasma, então, eu estava falando para vocês, vai saindo por dentro do vaso e vai inundando os tecidos de líquido, então fazendo com que aquele vaso sanguíneo que tem, né, tanto a parte líquida como as células, a parte líquida vai saindo, então você vai diminuindo, vai concentrando as células. É por isso que na dengue a gente tem hemoconcentração, porque você vai concentrando. Então, com isso, vai fazendo, se o volume de líquido for muito grande, esse paciente vai chocar, tá certo? Vai levar em desconforto respiratórios, depender do grau de permeabilidade capilar, vai gerar sangramentos que podem ser graves e disfunções que envolvem coração, pulmão, rins, fígado e sistema nervoso central. O choque é o quadro mais importante a ser diagnosticado, e ele necessita exatamente de apoio hídrico e eletrolítico, ou seja, por isso que o doente com dengue, a gente tem que hidratar ele de forma importante e vigorosa. Porque nessa fase o doente tem taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, extremidades frias, pulso fraco, redução da pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica. Sistólica é a primeira pressão, quando a gente ouve o batimento cardíaco, e a diastólica é quando a gente deixa de ouvir o batimento, tá certo? E muitas vezes, então, esse paciente está taquipneico e com pouco débito urinário, oligúrico, tá certo? Na dengue, pode ocorrer também, especialmente na dengue grave, insuficiência cardíaca, miocardite, manifestando-se como redução da fração de ejeção, e as miocardites por dengue são expressas principalmente por alterações do ritmo cardíaco. Então, às vezes, o paciente nem tem esse sangramento todo, mas está taquicárdico, ou às vezes o paciente tem muito sangramento e está com a frequência cardíaca baixa, né? Isso tudo pode acontecer num processo mais grave. E aí, dentro do hospital, aqui a gente vai ver com eletrocardiograma, inversão de onda T, alterações do segmento ST, e inclusive alterações de enzimas cardíacas. A síndrome da angústia respiratória e pneumonites, elas, exatamente por causa desse líquido que vai acumulando no pulmão, vai gerando, muitas vezes, desconforto respiratório, e o paciente pode chegar, inclusive, a ter um quadro de dispneia significativo. Dengue evoluindo, a gente tem sangramentos graves, então pode ocorrer até hemorragia maciça em dengue. A gente vê isso poucas vezes, é uma coisa, vamos chamar assim, rara, mas pode ocorrer. E não está ligado à baixa da plaqueta e à hemoconcentração, pode ocorrer rapidamente, tá certo? Assim como as disfunções orgânicas, que se manifestam em alguns pacientes como manifestações neurológicas, como convulsões, irritabilidade, meningites linfomonocitária, encefalite, polineuropatias e encefalites, tá certo? Então, o que é importante para a gente quando se depara com um paciente com dengue? A gente tem que chegar no diagnóstico. Então, hoje vocês têm à mão aí uma coisa muito importante, que é a sorologia para dengue e o NS1. O NS1, ele é o antígeno, é a medida
do antígeno de dengue. Então, ele vai aparecer, né, ele vai ser positivo do primeiro dia até o quinto dia de sintomas. Então, no primeiro ao quinto dia de sintomas, eu não tenho os anticorpos ainda para dengue, principalmente o IgM, que denota a dengue aguda naquele paciente, tá certo? Então, eu vou buscar do primeiro ao quinto dia de manifestação clínica, eu vou buscar o NS1, tá certo? NS1. No quinto dia começa a aparecer IgM, e que vai até o 12º dia. Geralmente, nessa fasezinha, no quinto, sexto dia, eu posso ter NS1 e IgM ao mesmo tempo. Pode acontecer de ter os dois. Então, eu não preciso necessariamente desaparecer um para aparecer o outro. Eu posso ainda ter a positividade do NS1 e aí aparecendo IgM para dengue. Então, IgM para dengue, teste rápido IgM para dengue é diagnóstico de dengue aguda. NS1 é diagnóstico também, obviamente, de dengue aguda. O IgG, por outro lado, ele mostra se a pessoa já teve dengue no passado ou não. Então, um IgG negativo mostra que aquele é o primeiro episódio de dengue. Um IgG positivo, ele mostra que a pessoa já teve dengue. Quando a pessoa nunca teve dengue, o IgG ele começa a positivar a partir do 9º a 12º dia de sintomas. Ele vai persistir para o resto da vida. Excepcionalmente, isso a nível de LACEN, por exemplo, né, laboratório central, você vai buscar uma técnica mais sofisticada, molecular, que é o PCR para dengue, que vai se correlacionar com o NS1, ou seja, ele vai ser positivo somente nos primeiros 6 dias. E aí o diagnóstico diferencial é com zika, chikungunya, febre, leptospirose, malária, sepsis, dentre outras patologias, para o quadro clínico, tá certo? Mas as sorologias são fundamentais para a gente estreitar o diagnóstico. Aqui só para mostrar a vocês que a tendência da hemoglobina e do hematócrito em dengue é hemoconcentrar, tá certo? Ou seja, ficar concentrada. Então, uma pessoa que tem uma hemoglobina de 13, ela começa a ter dengue, ela começa a subir essa concentração, vai para 14, 15, às vezes pode chegar até 20. O que houve? O que houve é que a hemoglobina, na verdade, ela está sendo concentrada no sangue à medida que você vai aumentando os níveis dela, porque o líquido está saindo. Então, à medida que você faz a concentração do sangue, que a gente chama de hemoconcentração, a gente vai tendo a hemoglobina medida, ela vai crescendo. Ela vai crescendo porque você vai tendo o sangue com mais células vermelhas, mais hemácias, então o hematócrito cresce e a taxa de hemoglobina também, tá certo? Na medida que você hidrata o doente de dengue, então ele vai se sentir mais hidratado e você vai ter a normalização, a tendência de normalização da hemoglobina e do hematócrito, ok? Na dengue, a gente busca o diagnóstico através da sorologia, mas a gente acompanha também, é fundamental que os pacientes tenham um laboratório inespecífico de segmento, como é o leucograma, que geralmente é normal, não é? Ou você tem um pouquinho de leucopenia com monocitose, aparecendo linfócitos atípicos a partir do 3º dia, a proteína C reativa, que geralmente é menor do que 50, e as plaquetas. Uma coisa importante em plaquetas, as plaquetas devem ser lidas pelo método de Fônio, que é aquele método que o laboratório, a pessoa que trabalha no laboratório, ele faz a leitura direta e conta, porque você tem em dengue, às vezes, as macroplaquetas que não são lidas de forma automática. E aí você tem, muitas vezes, um valor muito menor no exame automatizado e que não é verdade quando a pessoa do laboratório faz a leitura manual pelo fone. As transaminases em dengue aumentam muito. Então, a gente pega um paciente que tem dengue, a transaminase, você vai esperar que TGO, TGP estejam na faixa de 200, 300, às vezes até mais, tá certo? O tempo de protrombina que ele pode estar alargado, tá certo? Isso tem relação direta com os fatores de coagulação e o muito importante para avaliar a hidratação do paciente é o sódio, potássio, a ureia e a creatinina, tá certo? E aqui, então, a gente vai agora para a classificação de risco desses pacientes com dengue. Então, é importante que todo mundo tenha uma ideia dessa classificação de risco, que é de 2009, mas é válida até hoje, porque é uma classificação que ajuda muito a gente saber se a gente dá alta para o doente, se aquele paciente pode voltar logo para casa, se ele tem que ficar internado, se ele vai ficar um tempinho internado e vai ter alta logo, ou ele vai ficar internado com um quadro mais grave. Então, a gente tem
os 4, né, elementos aqui, que eu volto aqui, que é o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D, caracterizados por essas colorações: azul para o A, verde para o B, amarelo para o C e vermelho para o D, ok? Então, o manejo adequado dos pacientes com dengue depende do reconhecimento precoce dos sinais de alarme, como a gente viu e vai rever, das intervenções adequadas em cada estágio da doença A, B, C, D e da necessidade de reestadiar os casos, ou seja, às vezes é um caso A que passa para B, B que passa para C e assim por diante, tá certo? Então é muito importante o acompanhamento. Então, levar em consideração para o diagnóstico de dengue. O que a gente tem que levar em consideração para esse paciente? Primeiro, quadro febril, o paciente tem febre de 2 a 7 dias, que aparece subitamente. Então, a febre que não veio aos pouquinhos nem subindo, não, ela aparece, ele sabe o dia e a hora que aquela febre ocorre. Mais manifestações clínicas compatíveis, ou seja, pelo menos 2 grupos desses aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, tem febre alta, início súbito, e tem exantema, que são as manchinhas, ou, né, dor de cabeça, aquela dor atrás dos olhos, mialgias, dores no corpo e artralgia, dor nas articulações, náusea e vômitos, petequias, que são aquelas sufusões hemorrágicas na pele, prova do laço positiva ou leucopenia. Então, se você botar aqui 2 dessas combinações, mais o quadro de febre de início abrupto, né, você considera esse paciente como um paciente provável de ter dengue, tá certo? A prova do laço é importante porque ela é uma medida daquela permeabilidade capilar que eu falei para vocês no início. Como é que a gente faz a prova do laço? É fácil. Então, para vocês que vão estar trabalhando aí nas unidades, é muito simples. Você vai botar um esfigmomanômetro no antebraço do paciente, você vê a pressão sistólica, que é aquela pressão onde, quando você está auscultando, né, você começa a ver, você aumenta a pressão, né, aí você vai diminuindo, né, o esfigmo, aí você começa a ouvir o batimento cardíaco. Essa é a pressão sistólica. Depois, esse batimento vai diminuindo, ele desaparece. Essa é a pressão diastólica. Então, você vai colocar o esfigmo entre uma e outra. Então, se o doente, a pressão foi 120/80, você vai colocar ela, você vai voltar e botar ela no valor de 100. Então, o manguito, ele vai para 100. Você vai deixar 5 minutos desse jeito, o manguito insuflado nessa pressão, e depois de 5 minutos você desinsufla, retira o manguito, deixa o sangue circular pelo menos 2 minutos. Então é isso que você quer. E aí você vai olhar na parte de baixo, ou seja, abaixo do local onde você colocou o esfigmomanômetro, ou seja, na parte de baixo do braço, você vai contar numa área assim, de 2,5 por 2,5 centímetros, que seria uma área que corresponde a um pouquinho mais do que o diâmetro de um polegar de adulto, né? 2,5 centímetros de área, você vai contar a quantidade de petequias que tem ali, tá certo? Então, se foram mais do que 20, se considera positivo, tá certo? Então, essa é a medida que a gente tem para ver se... E aí, a prova do laço, o laço é positivo, e vocês sabem que o doente, então, ele tem uma facilidade, está com o epitélio vascular mais fácil de perder líquido para os outros espaços. Levar em consideração a outra questão, então, para o diagnóstico de dengue a gente viu aquilo, a prova do laço e mais aquelas considerações que eu mostrei para vocês. Em segundo lugar, a gente vai olhar para grupos especiais, então tem grupos de pessoas que, independente de se elas têm sinal de alarme ou não, mas se elas têm suspeita de dengue e elas estão nesses grupos que eu vou mostrar para vocês, a gente tem que ter muita atenção, tem que levar esse doente para uma unidade de saúde, não pode deixar esse doente ficar sem assistência, que são lactentes menores do que 2 anos, adultos maiores do que 65 anos, gestantes, pacientes com asma, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, cardiopatas, pneumopatas ou aqueles com disfunção renal ou hematológica, tá certo? E, por fim, o terceiro ponto para dengue, então, o diagnóstico de dengue, como a gente viu, depois aqueles grupos especiais, e agora, finalmente, a gente volta aos sinais de alarme que eu já mostrei para vocês. Então, tendo sinais de alarme ou fazendo parte daqueles grupos de risco, no paciente que a gente suspeita de dengue, a gente, então, vai levar em consideração para ter um cuidado maior. Então, o grupo A. O grupo A é o caso suspeito de dengue, que eu mostrei para vocês,
Então, tem 2 sintomas daqueles que eu mostrei, não é? Tem artralgia ou mialgia, tem petequias, ou tem dor de cabeça atrás dos olhos e tem febre. Então, é um caso suspeito de dengue. Ele não pertence a grupos especiais, então não é gestante, não é paciente acima de 65 anos, não é lactente, não é pneumopata, então não é, e não tem sinal de alarme. Então, esse vai ser o doente que a gente fica tranquilo de que a gente pode tratar esse doente em casa com hidratação venosa e controle dos sintomas com analgésicos, antitérmicos, etc. Tá certo? Então, esse é o grupo A. Então, a conduta no grupo A vai ser prescrever paracetamol ou dipirona, lembrando que a dipirona é mais eficiente do que o paracetamol, porque você consegue equilibrar melhor a febre. Não devemos usar ácido acetilsalicílico ou anti-inflamatórios, isso não vai ser bom em dengue. E orientar o repouso e hidratação oral, tá certo? No grupo B, então o grupo A a gente viu. No grupo B, esse paciente é um paciente suspeito de dengue, ou seja, tem febre, né? Mais aqueles sintomas que eu falei, ele não tem sinal de alarme, ou seja, ele não tem nada que chame a atenção do ponto de vista de sinal de alarme, vômitos, dor abdominal, etc. Mas ele tem sangramento espontâneo de pele, ou seja, tem petequias, ou tem a prova do laço positivo. Então, ele tem uma prova do laço positiva, mostra que ele tem aumento da permeabilidade capilar. Ou ele pertence àqueles grupos especiais de atenção, tá certo? Então, é um paciente diabético, um paciente mais gestante, etc. Então, esse doente, qual é a orientação um pouquinho diferente em relação ao grupo A? Em relação ao grupo A, a gente tem as mesmas coisas, é utilizar o paracetamol e dipirona para o controle, a gente fazer hidratação oral, então continua aí a ideia da gente estar, vocês pensando aí no sorinho oral, que essa é o padrão, orientação de repouso, não usar salicilatos nem anti-inflamatórios, porém, esse paciente deve ir para a unidade de pronto atendimento para ficar em observação até que os resultados de exames laboratoriais tranquilizem e ele tem uma evolução boa. Então, esse paciente às vezes fica 6 horas, às vezes até no máximo 12 horas num leito de observação, em uma unidade de pronto atendimento e é frequentemente liberado, tá certo? Grupo C. No grupo C já é um pouquinho diferente. Esse paciente é um paciente suspeito de dengue, como a gente viu, mas tem sinal de alarme. Então, é por isso que o sinal de alarme tem que estar na cabeça de todo mundo, tem que estar na cabeça do médico, tem que estar na cabeça da enfermeira, tem que estar na cabeça do ACS, tá certo? O sinal de alarme, porque o sinal de alarme vai ser fundamental para você pensar em levar o doente com suspeita de dengue para o hospital e esse doente, então, ele vai ser internado. Então, grupo C e grupo D é internação hospitalar, necessariamente, tá certo? E o grupo C, a partir de sinais de alarme, a gente já indica a internação e o grupo D a gente vai ver que isso fica só um pouco mais grave. Então, para os pacientes no grupo C, o importante é a reposição volêmica imediata, que vai ser venosa. Aí a gente já está lidando no hospital, tá certo? Já é condutas hospitalares, a gente geralmente repõe com 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora, mas pode chegar até 25 ml por quilo na primeira hora. Esses pacientes devem ficar em acompanhamento em leito de internação até, geralmente, estabilização em 48 horas. Então, é importante isso, porque o sinal de alarme ele vai definir que a gente vai encaminhar esse doente para o hospital, tá certo? Exames de imagem são recomendados no grupo C, como raio-x, tórax e ultrassonografia. Outros exames devem ser acrescentados a nível hospitalar, né, como glicemia, ureia, creatinina, eletrólise, gasometria, tempo de protrombina e ecocardiograma. Reavaliação clínica, hidratação importante, né, começando com 10 ml por quilo na primeira hora, ou até 25 ml por quilo por hora na primeira hora, depois passando para 10 ml por quilo por hora, e a gente sempre tateando até poder liberar esse paciente. Geralmente ele fica aí umas 48 horas internado. E, finalmente, o grupo D é aquele paciente que tem suspeita de dengue, ou seja, fez febre, mais aqueles sintomas que eu mostrei para vocês inicialmente, né? Mialgia, artralgia, cefaleia, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, petequias, etc., mas tem sinais de choque. Então, o paciente está chocado, ele não tem só sinal de alarme, mas ele tem choque, taquicardia, uma pressão arterial convergente, onde a pressão sistólica e a diastólica vão se encontrando, enchimento capilar lento, ou seja, enchimento capilar de mais de 2 segundos, extremidades frias, pulso filiforme, hipotensão arterial, né, extravasamento dos líquidos com insuficiência respiratória, está inundando o pulmão, né, de líquido. Esse paciente também pode ter não só sinais de choque, como pode ter sangramento grave ou distúrbios graves de órgãos,
tudo isso aqui, sangramento grave, disfunção grave dos órgãos, como coração, sistema nervoso central e outros, ou choque, é o grupo D. E aí é também uma conduta majoritariamente hospitalar, os pacientes frequentemente precisam de UTI, eles vão receber, muitas vezes, reposição volêmica mais intensa, 20 ml por quilo de solução cristalóide ou Ringer lactato nos primeiros 20 minutos, tá certo? Podendo, então, receber uma quantidade até maior de líquido do que no grupo C. A gente repete as fases de expansão no grupo D em até 3 vezes, ou seja, faz 20 ml por quilo em 20 minutos, pode repetir isso mais 2, 3 vezes, a depender do grau de performance que o paciente tenha cardiovascular, né? E se houver melhora clínica e laboratorial após essas fases de expansão, retornar para a fase de expansão do grupo C, e geralmente esses pacientes permanecem em acompanhamento em leitos de unidade de terapia intensiva até 48 horas e depois na internação por mais algum período. O importante é que a gente saiba, então, triar esses doentes, fase A, fase B, o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, tá certo? Isso é muito importante. Uma coisa importantíssima para quem está no hospital é que se o hematócrito estiver em ascensão, quer dizer, esse paciente está perdendo o líquido dele para o terceiro espaço, para dentro dos tecidos, e está ficando hemoconcentrado, tá certo? Então, se o hematócrito estiver em ascensão, ele está ficando hemoconcentrado, a gente deve utilizar expansores plasmáticos como albumina, seleções de albumina, e se, por outro lado, o hematócrito estiver em queda e houver persistência de choque, ou seja, você não tem nada que evidencie hemoconcentração, a gente tem que procurar necessariamente hemorragias nesse doente, tá certo? O uso de hemoderivados pode ser importante em pacientes que vão para a UTI, como transfusão de hemácias, plaquetas e plasma fresco. E o hematócrito estiver em queda com a resolução do quadro, a gente tem que suspeitar de hiperidratação também, porque se a gente hiperidratar o doente, o hematócrito vai cair muito. E aí a gente só faz diminuir a quantidade de líquido. Então, a gente viu que para as indicações de internação hospitalar, a presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgãos, tá certo? Então, sinal de alarme ou choque ou sangramento ou comprometimento grave de órgão é internação hospitalar. Recusa na ingesta de alimento e líquidos, principalmente em criança, mas também em idosos, é uma indicação para a gente internar o paciente, senão ele vai se desidratar facilmente e vai voltar pior. Comprometimento do respiratório, dos pulmões, com dispneia, com falta de ar, com pulmão encharcado, alterações hepáticas importantes, renais e do sistema nervoso central, é indicação para internação hospitalar, assim como pacientes que tenham comorbidades importantes como diabetes, hipertensão, ciência cardíaca e uso de dicumarínicos. O paciente estabilizou, quais são as indicações para alta hospitalar? Ele tem uma estabilização hemodinâmica por pelo menos 48 horas, tem um quadro clínico sem sinais de gravidade, hematócrito está corrigido pelo menos 24 horas e as plaquetas lidas pelo fone, lidas diretamente pelo profissional do laboratório estão acima de 50 mil, certo? Então, é isso que é importante para a gente, vamos chamar assim, sintetizar na dengue, né? A gente viu a importância de a gente fazer o diagnóstico de dengue, mas também a importância da gente tratar o doente, classificá-lo corretamente em grupo A, B, C, D, tá certo? Então, esse manejo é muito fundamental, como vocês viram, né? Passando agora para a chikungunya, o termo chikungunya deriva de uma palavra de dialeto de um grupo étnico que vive na Tanzânia e no norte de Moçambique, é uma palavra desse dialeto em Makonde, que quer dizer aqueles que se dobram, descrevendo a aparência encurvada de pacientes que sofrem de artralgia intensa por chikungunya. Tá? Então, chikungunya é uma doença que classicamente ela vai afetar as articulações. Epidemiologicamente, a gente teve em 2016, quando a gente estava tendo mais de 1 milhão de casos de dengue, 1.400.000, a gente teve o que a gente viu de dengue no ano de 2017. Então, em 2016, no país foram 277.882 casos de chikungunya, certo? Em 2017, isso caiu para 185 mil casos prováveis de febre de chikungunya e, em dados parciais de 2018, foram registrados 65 mil casos prováveis de chikungunya, uma expectativa de que feche o ano de 2018 com algo na faixa de uns 80 mil casos de chikungunya, ou seja, vai ficar próximo da metade do que a gente viu em 2017. Novamente, a região sudeste ela liderou
os números de casos, com 59,1%, e foram confirmadas 183 óbitos por chikungunya em 2017, com uma taxa de letalidade de 105, observe que muito maior do que a dengue. É uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Então, a gente tem observado que chikungunya, que se dizia assim, não, é uma doença menos grave, ela leva menos óbito, não é como a dengue que gera hemorragia, mas isso não é tão verdade quando a gente observa os casos de óbito em chikungunya, tá certo? Então, chikungunya não é uma doença tão tranquila assim, ela tem uma taxa de mortalidade, quando a gente compara com a dengue, foi de 3 vezes maior no ano de 2017. Aqui a gente pode observar comportamento gráfico das taxas dos casos reportados de chikungunya em 2016 e 2017 e 2018 com menor intensidade e, mais uma vez, assim como na dengue, predominando no primeiro semestre, se arrastando mais um pouco em termos de semanas epidemiológicas, indo até mais ou menos a semana 21, ou seja, quase chegando à metade do ano, mas predominando também no primeiro semestre dos anos. Então, a maioria das pessoas infectadas pela febre da chikungunya, até 70%, desenvolvem sintomas clínicos, é diferente da Zika, em que 70% ou não tem sintomas nenhum, ou tem sintomas muito leves que você não consegue nem caracterizar como os de Zika. Então, Zika é bem diferente, é o inverso. 70% faz sintoma brando ou quase nenhum sintoma. Já chikungunya não. 70% desenvolvem sintomas clínicos. O período de incubação é de 3 a 7 dias, pode variar de 1 a 12, e o período onde o vírus está circulando no sangue é de até 10 dias, tá certo? E ele inicia 2 dias antes dos sintomas. Por que isso é importante? Porque é nesse período que o indivíduo está com chikungunya, na fase aguda, que se um mosquito Aedes aegypti picar esse indivíduo, ele vai se contaminar. E aí, ele picando outras pessoas, ele transmite. Mesma coisa a gente viu na dengue. A dengue demora mais ou menos, leva uns 6 dias com o indivíduo tendo vírus da dengue circulando no sangue. Nesse período também é a mesma coisa. Qualquer mosquito que pique o indivíduo, ele transmite para outras pessoas. É por isso que essas pessoas, seja na dengue, seja na chikungunya ou na zika, mas principalmente dengue e chikungunya, onde onde você consegue fazer o diagnóstico mesmo, porque os pacientes têm sintomas significativos, é que a gente deve orientar para esses pacientes utilizarem o repelente, porque o repelente nessa fase, nesses primeiros 6 a 10 dias de doença, ele vai ter um fator importante para reduzir a transmissão, né, exatamente de pessoas infectadas com essas doenças para o mosquito. A chikungunya evolui em 3 fases, então, para a gente ter uma ideia. A fase aguda, que vai até 14 dias, a fase chamada subaguda ou pós-aguda, de 14 dias até 3 meses, e a fase crônica acima de 3 meses. Então, na fase aguda, como é que começa a chikungunya? Do mesmo jeito que começa a dengue, de forma abrupta. Você sabe o dia e a hora que começa. Febre alta, forte, 38 a 40 graus, dores intensas pelo corpo e, rapidamente, já dores nas articulações. Então, quando você vê um indivíduo que começa com febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, mas as articulações, as juntas estão sendo rapidamente afetadas, e às vezes de uma forma uma após a outra, então você começa com dor no ombro, não consegue levantar o ombro direito, depois passa para o esquerdo, depois passa para o cotovelo, as articulações das mãos, punho, joelhos. Então, quando você começa a ter esse comprometimento articular num quadro febril, não é? A gente aqui no nosso meio tem que pensar em chikungunya, e o diagnóstico é de chikungunya, tá? Chikungunya também dá manchas no corpo, e a gente vai ver algumas manchas. Algumas se assemelham, parecem com a dengue, então fica às vezes difícil da gente fazer o diagnóstico diferencial entre um e outro só pelas manchas, pelo exantema, mas chikungunya tem algumas lesões de pele, que eu vou mostrar para vocês, que são muito chamativas. Outra coisa, chikungunya gosta de dar muito aftas na boca. Então, o indivíduo que tem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, exantema, né? E começa a ter aftas na boca, várias lesões aftosas na boca, isso chama atenção para a chikungunya. Essa fase, o indivíduo ele tem dificuldade de se alimentar, ele está muito prostrado, ele perde líquido, ele se desidrata, tá certo? Os pacientes vão e retornam às unidades de saúde não sei quantas vezes, porque muitas vezes os profissionais prescrevem medicações para dor durante pouco tempo e esquecem, como a gente vai ver aqui, vai reforçar a necessidade de hidratação dessas pessoas também. Pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, renais crônicos devem ser monitorados mais de perto, com observação de pelo menos 6 horas. Ou seja, apesar de a gente não ter um manejo aqui, escrito de chikungunya como é o da dengue, mas
nesse sentido, é importantíssimo que a gente pegue o doente com chikungunya, porque ele tem muitos sintomas muito intensos, principalmente aqueles pacientes idosos, principalmente aqueles pacientes que têm pressão alta, aqueles pacientes que têm problema cardíaco, nefropatas, pacientes diabéticos. Esses doentes, eles se desequilibram muito com a chikungunya. Eles podem piorar muito, no caso do diabetes, a questão do controle glicêmico, o paciente que tem problemas cardíacos pode descompensar o coração. Então, esses doentes têm que ser encaminhados. Encaminhe ele para a unidade de saúde para que eles possam ficar lá e peça para que eles sejam avaliados cuidadosamente nas unidades de saúde. E os médicos têm o dever de pegar esses pacientes e deixar em observação pelo menos 6 horas para que possam hidratá-los e corrigir as anormalidades que apareçam. Aqui, para vocês terem uma ideia, a frequência de sintomas agudos de chikungunya. Então, chikungunya, quase em 100% dos casos, dá febre, dá em quase 100% dos casos, dá poliartralgia, ou seja, dores articulares em várias articulações diferentes. A experiência nossa em Feira de Santana é de 93%, imagina, quase 100% dos pacientes tinham dores articulares, inclusive elas são migratórias, vão passando de um canto para outro. Dor de cabeça em 55%, mialgias, podem variar de 11% até 72%, dor nas costas, náusea, vômito, aquele exantema que eu falei para vocês, poliartrite e conjuntivite também. Então, chikungunya pode fazer tudo isso. Okay? Na fase aguda, geralmente, a fase aguda vai durar 14 dias. Então, com 14 dias, a febre vai embora, o paciente ele deixa de ter febre, ele vai melhorando, as lesões da pele vão regredindo, esse doente, a dor de cabeça foi embora, mas vai começar a sobrar as dores nas articulações, que vai ser um martírio para esse paciente. Pode ser um martírio de menor tempo, mas pode ser um martírio da doença crônica que possa levar até mais de 5 anos, ou às vezes o resto da vida, tá certo? Então, chikungunya tem essa característica. Ela pode levar a uma artropatia crônica de forma persistente e algumas situações, inclusive, elas durarem o restante da vida do indivíduo. Então, a fase subaguda ou a fase pós-aguda é aquela fase entre 14 dias, onde a febre foi embora, onde o exantema da pele foi embora, mas fica a dor articular. Então, o que vai manter agora os sintomas do doente é a dor articular, com ou sem edema na articulação, e a dor também músculo-esquelética, porque você não tem só dor articular, você tem dor também nos músculos, você tem dor nos tendões, tá certo? Você faz tenossinovite em chikungunya, tá certo? O comprometimento principalmente é nas mãos, nos punhos, nos ombros, o paciente muitas vezes não consegue levantar os braços, dores na região da coluna também, e podendo evoluir para uma artropatia destrutiva. E tem um comportamento flutuante, isso que é interessante e é terrível para o doente. Porque um dia ele acorda melhor, ele acha que aquelas dores vão embora, e no outro dia ele acorda muito pior. Então flutua muito, piora, melhora, melhora, piora, e assim por diante. Quais são os fatores de risco principais para essas dores cronificarem? Sexo feminino, pessoas acima de 40 anos, pessoas que já têm problemas articulares. Eu falo? Alô, alô? Alô, alô, alô? Alô? Já deu? Será que estão ouvindo já agora? Agora parece que tem, né? Isso. Então vamos lá. Yes. Então, após a fase aguda, não é, a gente vai para a fase pós-aguda. Vocês vão perguntar assim, mas quanto daqueles doentes que tiveram fase aguda em chikungunya vão caminhar para fases subagudas e crônicas? Eu diria assim, que um percentual grande vai para a fase subaguda. Então, chikungunya, raramente, a não ser crianças, que criança tem uma evolução muitas vezes favorável. Crianças conseguem depois, com 14 dias, depois 14º, 15º, conseguem até mais ou menos resolver. Mas a maior parte das pessoas, a fase aguda passa, os primeiros 14 dias passam, então aquele quadro de febre, dor no corpo, exantema, aquilo vai embora, mas vai ficar dor articular. E um número muito grande de pessoas
vão passar de 14 dias com dores articulares, elas não vão melhorar. E é importantíssimo que o profissional médico use bastante medicações, use combinações de medicações para atuar, porque senão esse doente ele é o doente chamado ping-pong. Ele volta para casa, não melhora, ele volta para a unidade de saúde, aí ele é atendido por um médico no outro dia, aí ele volta para casa, no outro dia ele volta para ser atendido por outro médico, aí ele vai para a unidade de saúde de novo, volta para outro médico. Então ele fica como se fosse uma bolinha de ping-pong, de uma parte de um lado da mesa para o outro, indo de casa para a unidade de saúde, da unidade de saúde para casa. Por quê? Recebe frequentemente prescrição para tomar 3, 4 dias de anti-inflamatório, aí toma, melhora um pouquinho. Quando ele interrompe, ele volta a ter tudo de novo, ou só aumenta mais a intensidade dos sintomas. Aí recebe o uso de alguma medicação, aí melhora um pouquinho, e aí fica assim. Então, é importantíssimo que esse doente, especialmente na fase subaguda, ele tenha intensificado a sua prescrição para que ele possa ter alívio. Porque, imagine, vocês que nunca tiveram dores articulares, começar de forma abrupta, está doendo todas as articulações, e isso persistir por 14, 21, 28 dias, isso vai dando um quadro de depressão, um número significativo de doentes. Então, um número significativo de doentes com chikungunya tem associado um quadro de depressão que tem a ver com a dor, que é persistente, e a falta, na verdade, de uma intensificação médica do ponto de vista de intervenção para resolver esses problemas, tá certo? Como eu mostrei para vocês, isso pode durar até 5 anos, ou até mais do que 5 anos. Ok? Então, na fase subaguda e crônica, a fase subaguda, como eu mostrei para vocês, é acima de 14 dias até 3 meses. A crônica, quando ela ultrapassa 3 meses. Mas eles têm uma coisa muito, vamos chamar assim, a fase subaguda e crônica, elas são muito semelhantes, tá certo? Porque a questão só é que os sintomas ou eles chegam e se resolvem em até 3 meses, e aí ficou só na subaguda, ou eles ultrapassam 3 meses, ou seja, entrou na fase crônica. Então o doente tem fadiga, ele começa a ficar fadigado, acorda de manhã sem vontade de fazer nada. Ele passa, às vezes, a ter dor de cabeça, não mais pelo quadro inicial de chikungunya, mas que aquelas dores vão dando mal-estar e dor de cabeça. Muitas vezes se associa a queda nos cabelos, tá certo? Parestesias, formigamentos, dores nas extremidades, dor de origem neuropática, porque você faz tenossinovite, fenômeno de Renault, botou a mão na água gelada, você fica com aquela mão roxa, tá certo? Distúrbio do sono, o indivíduo não dorme mais, porque ele sente dor à noite, começa a ter alteração da memória, depressão, então depressão passa a acompanhar esse paciente, tá certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, as manchinhas que eu mostrei para vocês, os exantemas em chikungunya. Observem que a pele do doente ela fica bastante avermelhada. Aqui, ó, a gente pressiona a pele do doente que está toda vermelha e a gente solta a mão, e aí você observa que, na verdade, a coloração da pele desse indivíduo é essa aqui, ó, é branca. Mas ele observe que aí dá para você perceber bem como ele está todo vermelhinho. Outra coisa, chikungunya chama atenção que dengue a gente não vê. Essas lesões descamativas, tá certo? Essas lesões descamativas aqui, como vocês estão vendo. Isso aqui chama muito atenção para chikungunya. Olha só esse quadro desse paciente, o paciente recente de agosto do ano passado que a gente acompanhou. Olha o grau dessas lesões desse paciente descamativo. Isso é lesão de chikungunya, tá certo? As pessoas não conseguem fechar as mãos, não conseguem levantar os braços. Isso por meses, muitas vezes. Olha só, essa aqui é uma doente jovem, uma menina que não tinha 20 anos. Olha, na fase aguda, olha o tamanho do tornozelo dessa menina, tá certo? É um pilão. Aftas na boca, aqui são várias aftas. Essa paciente tinha aftas por toda a cavidade oral, na fase aguda de chikungunya, tá certo? Então, o laboratório não vai diferenciar, o laboratório inespecífico não vai diferenciar entre chikungunya e dengue. A não ser assim, que geralmente a gente tem menos, a plaqueta não cai tanto em chikungunya, ela pode cair um pouquinho, mas ela geralmente não vai chegar a 50 mil para menos, como a gente vê em dengue. Também as enzimas hepáticas, elas podem subir em chikungunya, mas não sobem tanto como na dengue, mas isso aí acaba sendo muitas vezes alterações inespecíficas. Pode dar um momentozinho de CPK, mas esse laboratório inespecífico ele serve pouco para diferenciar chikungunya da dengue. O quadro principal de diferenciar chikungunya da dengue é o quadro de envolvimento das articulações, tá certo? Como é que a gente faz o diagnóstico de chikungunya? Nos primeiros 3 dias a gente não tem anticorpo ainda, então tem que fazer através
da pesquisa do próprio vírus, que aí pode ser colhido e deve ser colhido. Então é importante que vocês saibam disso. O doente, nesses primeiros 3 dias, deve ser colhido o sangue e enviado para o LACEN. Geralmente, ou você refrigera o sangue, o ideal é que você separe o sangue, tem uma separação para ter somente o soro, coloca isso na geladeira, na parte de baixo, entre 4 e 8 graus, e encaminha isso para o laboratório central, notifica o caso e encaminha isso para o LACEN, e colocando que o paciente tem suspeita de chikungunya e está nos primeiros 3 dias da doença. Isso é importantíssimo para o laboratório, porque é assim que o laboratório vai saber buscar a melhor técnica para chegar ao diagnóstico. Então, nos primeiros 3 dias, você indicando isso e encaminhando para o LACEN o sangue, a gente vai ter, o laboratório, o LACEN vai fazer a busca molecular, né, através de RT-PCR, biologia molecular, para dar, então, o diagnóstico de chikungunya, tá certo? Se o doente já tem pelo menos 4 dias de doença, então a gente fica mais tranquilo, porque a gente deve encaminhar também, obviamente, para o LACEN para fazer o diagnóstico, mas a gente deve indicar que o doente está no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º dia de doença, e o próprio LACEN, então, ele vai poder já escolher se ele já faz tanto RT-PCR, biologia molecular, mas ou se ele já faz também junto o teste de anticorpo, ou seja, IgM. IgM chikungunya foi positivo, é chikungunya, não tem reação cruzada com outra coisa, tá certo? Então a gente fica muito tranquilo. As técnicas que o LACEN utiliza, que são o teste por via do ELISA, são excelentes, então garantem a gente uma tranquilidade. E acima de 8 dias é o IgM também, tá certo? O tratamento de chikungunya, isso aí, vocês vão ter aqui uma fórmula que eu diria que não vão encontrar em livro absolutamente nenhum, que isso decorre muito do trabalho que a gente tem feito de tratamento desses doentes, e aí isso decorre muito do que a gente viu também para a dengue. Então é importante que a gente saiba que a primeira coisa é hidratar o doente com chikungunya. O doente com chikungunya, como eu mostrei a vocês, tem febre alta, tem vômito, ele perde muito líquido, ele vomita, então é fundamental que a gente faça a hidratação desse paciente, tá certo? E um esquema semelhante ao da dengue na relação em que esse paciente possa ter de hemoconcentração. Então, pressão arterial normal, paciente hidratado, hematócrito até 46%, pacientes sem comorbidades, pacientes que não vão ser admitidos em hospital, é indicado, então, a hidratação oral para os pacientes jovens, sem comorbidades e sem alterações clínicas significativas. Medicações que a gente pode utilizar. A gente não pode deixar esse doente se acabando de dor. Ninguém vive com dor. Ainda mais uma dor que começa abrupta, intensa, em várias articulações ao mesmo tempo, em várias áreas diferentes do corpo, na musculatura. Então, você tem que tratar, a gente tem que entender isso. A dipirona é fundamental. Depois da hidratação, colocar o paciente em uso de dipirona. O paciente adulto ele tem que usar 1 grama cada 6 horas, pelo menos, para ele controlar aquela dor, tá certo? Então, você pode utilizar em doses moderadas a altas. A gente tem cuidado, e deve ter cuidado, com paracetamol, Tilenol, porque esse sim, se a gente passa de 3 gramas por dia, pode dar alteração hepática grave. Mas dipirona não tem problema, tá certo? Então, vamos dar a droga na dose adequada para controlar aquilo ali. O indivíduo não vai ficar usando aquilo para o resto da vida, mas ele vai usar naquele período para controlar a doença. Anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, na fase aguda, a gente procura reduzir o seu uso, né? Reduzir o seu uso, principalmente porque a gente sabe que naqueles pacientes cardiopatas, nefropatas, pacientes diabéticos, pacientes idosos, o anti-inflamatório pode precipitar problemas para a gente, porque o doente com chikungunya ele está muitas vezes desidratado, ele está perdendo líquido, ele está com vômito, então o anti-inflamatório naquele momento, ele não vai conseguir controlar todos os sintomas das articulações, não vai conseguir, porque ele está na fase em que o vírus está atacando tudo, está na fase de ataque do vírus, mas ele pode arrebentar com as outras partes do corpo, ou seja, o indivíduo acabar tendo uma consequência como insuficiência renal, etc. Então, é por isso que a gente usa o anti-inflamatório, primeiro, eles podem ser utilizados na fase aguda, não há nenhuma contraindicação absoluta, não pode, não. Ele pode ser utilizado, a gente não usa aspirina também aqui, mas ele deve ser utilizado com muito cuidado, parcimônia, antes hidratando o paciente e com restrição naqueles pacientes que eu mostrei para vocês.
Ou seja, ele é uma medicação que eu posso utilizar no paciente jovem. Então, naquele paciente jovem, aquela moça com 20 anos, aquele rapaz com 22, 25 anos, que está lá morrendo de dor com chikungunya, que está tomando a dipirona e não está melhorando, eu posso adicionar um anti-inflamatório para ele. Dado que ele não está desidratado, ele está com um quadro dele clinicamente estável e ele não tem comorbidades nenhuma. Então, esse é o doente para que a gente possa utilizar de forma associada à dipirona, tá certo? De qualquer forma, a gente não deve utilizar continuamente por 7 a 10 dias, mais do que isso, tá certo? Na fase aguda, de forma alguma. E a contraindicação à aspirina continua. Os corticosteroides, então, vou utilizar corticoide na fase aguda da doença? Eu diria assim, vai poder utilizar? Pode, porque o corticosteroide aqui, eu não estou falando, a gente não vai usar na dose imunossupressora, você vai utilizar numa dose anti-inflamatória também. Então, o corticoide, eu diria para vocês que pode ser utilizado aqui na fase aguda, de forma a você utilizar em doses que não são imunossupressoras, tá certo? Por exemplo, você vai utilizar 10 a 20 miligramas no máximo paciente adulto de prednisona ou prednisolona, né? A ideia é essa. Então, é uma dose imunossupressora. Eles são mais úteis posteriormente, a partir do 10º dia, para você, então, colocar ele associando aí a anti-inflamatório também, associando a outras drogas para controlar as dores que vão persistir muitas vezes após o 14º dia. Mas o corticoide pode ser utilizado aqui, nessa fase aguda, dessa forma, tá certo? A gente não deve ultrapassar as doses de corticoide para a dose imunossupressora. Hidratação venosa. Paciente desidratado, incapaz de gerir líquido com chikungunya, tem que receber hidratação venosa, tá certo? Especialmente se ele é um paciente que está com alteração de sensório. Muitos desses doentes com chikungunya fazem hipoatividade, caem o sensório, ou pacientes que começam a apresentar disfunção renal com aumento de ureia, ou paciente oligúrico. Então, ele tem que ter a reposição volêmica semelhante à da dengue, tá certo? Então, prestem atenção. A admissão do paciente com chikungunya no período de 6 a 12 horas, principalmente naqueles pacientes com isso, desidratado, incapaz de ingerir líquidos, apresentando alteração de sensório ou aumento de ureia, ou paciente oligúrico, ok? E a admissão superior a 24 horas para o paciente com chikungunya. Então, aquele paciente diabético, especialmente aqueles com glicemia descompensada, essa é uma doença que muitas vezes descompensa violentamente o diabético. E o diabetes descompensado, com glicemias, você pode fazer efeito dominó. Ele começa a desidratar, ele faz insuficiência renal e muitos desses doentes vão a óbito. Ele não vai a óbito pelo vírus, não é o vírus que matou ele. É o vírus que fez uma série de alterações que foram descompensando outras coisas, um efeito dominó que leva ao óbito. Então, paciente diabético, especialmente aqueles com glicemia descompensada, paciente cardiopata que apresente alterações no eletrocardiograma ou no ecocardiograma, paciente com falta de ar e dispneia, tá? Tem que botar ele para ser internado. Paciente que mantém distúrbios neurológicos, com sonolência importante, apesar de ter sido hidratado. Então, se hidratou doente, o cara continua sonolento, pouco responsivo. Paciente que tem convulsões, ou pacientes com alterações significativas da função renal, como creatinina acima de 1,2, hepática, tempo de protrombina abaixo de 70%, ou hematológica, se excepcionalmente esse paciente chega a ter plaquetas menor que 50 mil, ele tem que ser admitido, tá certo? Se o paciente com chikungunya apresentar também esses sintomas, ele deve ser internado. Então, a mesma situação que a gente vai reportar para a dengue. Então, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão arterial, equimoses e petequias, porque a gente não espera isso em chikungunya, ou hiperglicemia ou hipoglicemia. Esse paciente tem que ser admitido. E na admissão, acesso venoso periférico, O2 sob catéter se for necessário, ringer lactato ou soro fisiológico para correr de forma liberal na primeira hora, glicemia capilar, especialmente naqueles pacientes diabéticos, tá certo? Controle com insulina ou glicose a 25 se houver hipoglicemia ou hiperglicemia. E aí é onde eu quero chegar. Por que que a taxa de letalidade em chikungunya, quando a gente olha os dados do Ministério, ela está 3 vezes maior do que o da dengue? Por que isso, né? Se a dengue mata porque sangra e chikungunya, a princípio, não mataria, só seria uma doença incapacitante. Porque muitos desses pacientes, principalmente idosos, eles apresentam descompensações de doenças de base. Então, diabetes, que descompensa, cardiopata, que descompensa, paciente que tem função renal limítrofe, que aí dispara, então, um processo de insuficiência renal e assim por diante.
E existe uma situação que a gente tem visto e que tem sido descrita na literatura, que é uma situação em que o vírus da chikungunya ele causa um desarranjo no corpo e que faz um quadro semelhante à sepse. O paciente tem um quadro igualzinho, como se ele estivesse fazendo um quadro de sepse. Sepse bacteriana, tá certo? Inclusive, a maior parte desses doentes acaba usando antibiótico, porque o médico, naquele momento, ele considera o paciente tem todo o critério para sepse, para disparar um protocolo de sepse. Mas, na verdade, é o próprio vírus que é capaz de fazer isso em algumas pessoas, tá certo? Fazer um quadro semelhante à sepse, fazendo lesões equimóticas na pele e evoluindo com resposta inflamatória sistêmica, tá certo? Aqui, para vocês terem uma ideia desse estudo feito nas Ilhas de Réunion, lá na França, né, no Pacífico, entre 2005 e 2006, mostrando para vocês o que chamou a atenção desses pacientes nesse surto. Então, casos atípicos em adultos foram 610. Dos 8 casos atípicos, que não eram típicos, que tinham alguma complicação, dos 84 casos com insuficiência cardíaca, 40% não tinham história de doença cardiovascular. Ou seja, o paciente pode ter alterações cardíacas que ele não tinha antes. Pode fazer uma descompensação cardíaca, ele pode fazer dispneia, ele pode fazer um edema agudo de pulmão. E ele era um paciente previamente normal. E desses 44 dos 84 que fizeram isso, tinham arritmia. E desses com arritmia, 63% não tinham história de arritmia. Ou seja, você pode fazer uma arritmia em curso da chikungunya. E um total de 131 casos apresentaram distúrbio grave da glicose, aquilo que eu mostrei para vocês, fazendo hipoglicemia ou hiperglicemia. E 20% desses doentes foram diagnosticados como diabetes pela primeira vez a partir do surto com chikungunya. Tá certo? Então, para a gente ver por que chikungunya está matando, porque todas essas situações que eu mostrei para vocês, elas frequentemente não são vistas e avaliadas naquele momento do atendimento, né, como sendo secundárias à chikungunya, tá certo? Mas é a chikungunya que está, de certa maneira, desequilibrando o indivíduo. E, por fim, nós vamos, então, para a Zika, né, onde em 2015 a gente teve aquele quadro gigantesco aqui na Bahia, aquele surto monumental. Em 2016 foram registrados já muito menos casos, 2016, 216.207 casos, 2017, 17 mil casos, caiu bastante, tá certo? E 2018 a gente tinha o parcial do Ministério da Saúde até o final de julho, só 6.371 casos de chikungunya, tá? De novo, a região sudeste com o maior número de casos prováveis, representando 38,8% do total na região do país. A gente observa também, aqui são os dados de 2016, essa curva, aqui 17 e 2017 e 2018, e a gente observa também, da mesma forma como dengue, como chikungunya, que Zika vai obedecer aquele quadro que exatamente tem nas outras arboviroses, que é uma maior quantidade de casos reportados no primeiro semestre, principalmente nas primeiras semanas epidemiológicas, até a semana epidemiológica 16, os primeiros 3, 4 meses do ano. Isso tem a ver exatamente com a proliferação de Aedes aegypti, que é o vetor que transmite as 3 arboviroses, tá certo? Em 2015, né, a gente teve aqueles quadros gigantescos, né? A gente identificou o vírus da Zika no dia 28 de abril de 2015, a partir das amostras de casos nossos de Camaçari, que foram coletados no dia 26 de março daquele ano. Foram as amostras de 26 de março, foram as amostras que confirmaram pela primeira vez a circulação do vírus Zika, não só no Brasil, como no continente americano. Né? Esses pacientes, 25 pacientes de Camaçari, e que nós, então, conseguimos a identificação do vírus da Zika em 9 desses doentes. Mas ali o surto foi gigantesco, vocês observem aqui, e que cai bastante a partir do ano de 2016. No surto nas ilhas da Micronésia, um pouco antes, né, em 2007, os pacientes que tinham sintomas clássicos apresentavam exantema, febre, artralgia, uma conjuntivite, chamada conjuntivite seca, mialgias e cefaleia, tá certo? Nos nossos pacientes, além das dores no corpo, dores articulares transitórias, que a febre pode ser ausente ou baixa e dor de cabeça, o paciente poderia apresentar outras queixas, como mal-estar, dores no corpo, alguns pacientes não tendo febre, alguns até somente com mal-estar no corpo, náuseas e dor abdominal. É diferente o exantema da Zika do de chikungunya e da dengue. Zika dá muito mais um exantema que a gente chama de máculo pápulo eritematoso, onde você faz pápulazinhas, está vendo, pequenas,
avermelhadas pelo corpo, aqui numa paciente bastante branca, onde a gente pode observar bem esse exantema maculopapular. Mesma coisa aqui, a gente observa, não é tão grosseiro como a dengue ou chikungunya, né? A gente observa bem esse exantema. Uma coisa que chama a atenção é que na zika, diferentemente de todas as outras, a gente pode ter esse rachezinho, esse exantema na palma das mãos, que é a única situação que é diferente, por exemplo, do que a gente vê com sífilis. Sífilis, isso é clássico, essas alterações que a gente chama de rache cutâneo, exantema cutâneo na palma das mãos, é muito clássico para sífilis secundária. E a gente geralmente, praticamente faz o diagnóstico, inclusive, desse jeito. Mas zika pode dar. E geralmente ele é mais leve, mais suave do que na sífilis, tá certo? A conjuntivite, que não tem secreção, tá certo? É só uma irritação do olho. Um pouquinho de dores articulares em zika que desaparecem em 3 a 7 dias. E o diagnóstico da zika, que é um diagnóstico difícil, tá certo? Continua sendo hoje, 2019, um diagnóstico que não é fácil. Então, uma coisa importante para vocês saberem é que o vírus, ele fica no sangue por relativamente pouco tempo para ser detectado. Então, geralmente, você consegue detectar o vírus até o 5º dia, mas preferencialmente a gente só consegue melhorar essa captação nos primeiros 3 dias. Então, se houver um doente com suspeita de zika, guarda o sangue, guarda o soro na geladeira para enviar para o LACEN, procura coletar esse sangue nos primeiros dias, até no máximo o 5º dia. Mas lembrem-se, não deixem de coletar a urina desses pacientes. Então, é fundamental que num doente que haja possibilidade de ser zika, vocês coletarem a urina, porque essa é o pulo do gato. O vírus da zika, a gente consegue pegar ele na urina em até 15 dias após o início dos sintomas, tá certo? E frequentemente, até hoje, por incrível que pareça, a gente já tem mais de 3 anos, né, que identificou, está indo para o 4º ano da identificação do vírus da zika, e até hoje eu me deparo com situações do tipo assim, estamos investigando um surto. Aí eu pergunto, bom, coletaram urina? Não, a gente só coletou sangue, deu tudo negativo, porque coletou no 6º, 7º dia. Então vamos ter atenção, tá certo? Vocês que trabalham aí junto exatamente do momento em que o diagnóstico pode ser feito, que é coletar o sanguinho, encaminhar para o LACEN, coletem urina desses doentes, tá certo? Não esqueçam de coletar urina. E a urina pode ser, inclusive, mantida congelada, não precisa ser mantida refrigerada. Você pode pegar a urina do doente, fechou, identificou, protegeu, bota no congelador, ela pode ser congelada, tá certo? Essa urina ela pode ser coletada em até 15 dias após o início dos sintomas. O teste rápido para zika, que é aquele teste rápido, é, infelizmente, muito ruim. Ele cruza com a dengue, então paciente que tem zika pode dar um teste rápido para dengue positivo, IgM, pode não dar positivo. Pacientes que já tiveram dengue no passado pode não fazer, pode não dar o diagnóstico, os anticorpos IgM aparecerem. Então, quando a gente vai para anticorpos, praticamente isso não vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico de zika, tá certo? Sempre nesses doentes com suspeita de zika, a gente deve proceder também à investigação para dengue, tá certo? Então, a gente deve pedir o NS1 e o teste IgM para dengue, porque isso é fundamental para a gente poder, então, fazer o diagnóstico diferencial, porque pode ser um doente que esteja começando com dengue. Mais uma vez, zika na urina pode persistir por mais tempo, muito mais do que no sangue. Então, zika vírus na urina por até 15 dias. E, às vezes, até mais do que 15 dias, tá certo? Mas até com 15 dias você consegue bem. Zika é uma doença autolimitada, dá aquelas manifestações de pele, frequentemente não dá febre. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente, depois da epidemia, o que a gente vê muito é um doente que, às vezes, que a gente faz o diagnóstico de zika, porque às vezes aparecem umas plaquinhas parecendo até de urticária, de alergia. Mas o que chama a atenção? Às vezes o doente tem uma febrezinha baixa, o doente nunca teve alergia antes, e o doente está mole, como se estivesse com uma virose. Esse doente é um doente que frequentemente pode ter zika, tá certo? Então o zika, aquele quadro clássico daquilo que eu mostrei para vocês, só vai aparecer em situações de epidemia. Na situação como a gente entrou agora, em que a gente está já na fase chamada endêmica, a gente vai ter muito caso assim, atípico, febrezinha baixa, ou então não tem febre, às vezes uma plaquinha no corpo, às vezes um mal-estar, é zika. Se a gente não tiver muita prospecção num caso desse, a gente não vai fazer o diagnóstico, tá certo? Excepcionalmente, zika pode dar um quadro grave.
pode dar tanto um quadro grave após o processo agudo em pacientes adultos ou crianças, como é o caso da síndrome de Guillain-Barré, que causa paralisias faciais bilaterais, encefalites, etc. Não é? Pode dar em criança também, síndrome de Guillain-Barré, mas o quadro principal de Zika, que a gente vai ver, é a síndrome congênita da Zika, tá certo? Além disso, excepcionalmente, muito excepcionalmente, pode dar alterações oftalmológicas, cardíacas ou de quadros como púrpura trombocitopênica. Agora, principalmente, o quadro de Zika, onde Zika é mais grave, é na gestação, na gestante, onde ela pode transmitir para o feto, e aí o feto nascer com aquelas graves alterações congênitas. Eu falei para vocês que Zika hoje dá um quadro inespecífico, então isso é muito ruim para as gestantes, porque elas podem não perceber em determinado momento que elas tenham adquirido o vírus da Zika durante a gravidez, tá certo? Quando a gente viu aqueles casos lá de 2015, que aquelas gestantes fizeram um quadro clássico de Zika e depois as crianças nasceram com um processo grave de anomalias congênitas, a gente tinha o quadro clássico da Zika nessas gestantes. Atualmente, não é isso que a gente vai esperar, não é isso? Então, para isso, hoje, em área endêmica, onde haja circulação da Zika, as gestantes devem ser orientadas a fazer uso do repelente diariamente, a utilizarem proteção, como roupas de manga comprida, tá certo? Durante toda a gestação, porque não há como saber exatamente qual é o período que pode ser mais propício para o vírus, para o mosquito picar e transmitir esse vírus. E a gente sabe que, mesmo que a gestante possa se contaminar no último trimestre da gravidez, esse vírus é tão maligno que ele pode causar alterações congênitas na criança. E mais, a criança pode nascer com o vírus e ele continuar a persistir se multiplicando no sistema nervoso central depois que ela acabou de nascer e aí fazendo mais estrago ainda. Ou seja, você mora numa cidade, tem notificação de casos de Zika, as gestantes têm que ser orientadas a se protegerem durante todo o período da gestação, tá certo? Todo o período da gestação, usando repelentes diariamente, durante o dia, porque o Aedes aegypti pica durante o dia, tá certo? E aqui, para terminar, eu fiz um quadro para vocês para tentar, então, ajudar vocês na prática diária a fazer um diagnóstico diferencial entre dengue, Zika e chikungunya. Então, intensidade da febre. Dengue é febre alta, começa abruptamente, 39 e 40. Mesma coisa com chikungunya. Então, dengue e chikungunya estão aí e juntinhas, uma igual à outra. Zika não. Você não vai ver Zika começando 40, febre, não. Começa com a febre baixa, ou então não tem febre. Exantema, que são as manchinhas vermelhas no corpo. Dengue, aquela coisa como se fosse uma placa vermelha pelo corpo. É um exantema maculoeritematoso difuso. Morbiliforme quer dizer o seguinte, semelhante ao de sarampo, e algumas vezes com petequias. Já chikungunya causa uma manifestação, às vezes, semelhante à da dengue, mas, por outro lado, pode fazer aquele exantema descamativo, como eu mostrei para vocês. Zika faz aquela manchinha na pele, o exantema, muito mais delicado, é uma arte maior, ou seja, ele é maculopapular. Você observa bem as áreas de pele acometida e as áreas que não tem, tá certo? Então, isso ajuda a diferenciar. Dores no corpo, mialgia. Em dengue, é de arrebentar, o indivíduo tem o corpo moído. Dengue quer dizer corpo quebrado, né? Corpo moído. É isso que quer dizer a palavra dengue. Então, é isso que acontece. As dores musculares são intensas. Na chikungunya, são também. Tá? Então, elas se parecem. Zika, praticamente, isso ocorre muito leve. Tá? Dores nas articulações. Em dengue e na Zika, as dores articulares são leves e transitórias, num período bem curto. Chikungunya, não. Chikungunya vai ser intenso, migratório, começa uma, passa para outra, passa para outra, passa para outra, vai afetar várias articulações ao mesmo tempo. Sangramentos, a gente espera na dengue. Sangramento pela gengiva, pelo nariz, mulheres que têm menstruação, entre aspas, fora do período, ou seja, já está sangrando pela vagina. Na Zika, praticamente inexistente, e em chikungunya só nos casos mais graves, então é também mais raro. Choque, na dengue, pode ocorrer, né, na dengue grave, choque, por causa do aumento da permeabilidade vascular. Na Zika não tem,
E na chikungunya existe se eu deixar o indivíduo desidratar. Mas a partir de agora vocês aprenderam que a gente tem que hidratar, então a gente não vai ver mais choque na chikungunya. Baixa de plaquetas. Na dengue é muito frequente e muito intensa. Na zika praticamente não ocorre. Ou quando ocorre é muito leve, uma plaquetopenia leve. E na chikungunya também é pouco frequente e geralmente ela raramente vai a menos de 50 mil. Letalidade, ou seja, a probabilidade dessas doenças levarem ao óbito. Na dengue é importante, associado geralmente à dengue grave. Na zika, praticamente zero. E na chikungunya a gente achava que não era alto, mas a gente está vendo que vem crescendo e pode superar da dengue, se a gente pegar os dados dos ministérios, são 3 vezes mais mortalidade por chikungunya, especialmente quando você não toma as medidas para aqueles doentes, não é, que eu mostrei para vocês, mais debilitados, aqueles doentes mais fragilizados, e não toma as medidas iniciais de hidratação e de acolhimento e de atenção na saúde, na área da saúde assistencial. Consequências a longo prazo, a dengue nenhuma. A dengue é uma tempestade. O indivíduo se recuperou, ele não tem sequela nenhuma. Na zika, o grande problema é a síndrome congênita da zika, para gestantes, e na chikungunya, infelizmente, é a doença que tem mais repercussão de consequências a longo prazo, que são aquela doença articular crônica no número muito importante de pacientes, certo? Então, com isso aqui, a gente termina esse módulo. Eu queria agradecer a todos vocês a paciência e os problemas técnicos que nós tivemos durante um período. E estou, então, agora disponível para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Aqui, a partir de quantos meses ou anos a mulher pode engravidar sem riscos? Aqui, ó. Em todas as que você vai fazer uso prolongado de corticoide? Tá. Estão me ouvindo ainda? Estão ouvindo? Tá. Então, em relação ao uso do corticoide em chikungunya, você pode fazer uso prolongado do corticoide, só que hoje a tendência nossa é não usar de forma tão mais prolongada. O corticoide pode ser utilizado na fase aguda, ele frequentemente tem sua utilização principal na fase subaguda, ou seja, entre 14 dias e 3 meses. Você pode, então, aí manter o doente usando 10 a 20 miligramas de prednisona. Geralmente a gente não deve passar disso, porque não vai melhorar o doente, tá certo? Mas a partir de 3 meses, o que a gente já começa a fazer é pensar no uso do metotrexate. Então, aí você vai tentar reduzir o corticoide e vai usar o metotrexate. Então, o corticoide, a gente não tem mais a ideia de manter o uso de forma, vamos chamar assim, prolongada por 6 meses, nada disso, entendeu? A ideia é o corticoide não deu resultado, o paciente está na fase já crônica, e a gente vai pensar no metotrexate, tá bom? A partir de quantos meses ou anos a mulher pode engravidar sem risco de lesões para as crianças em relação à chikungunya? A mulher, para a chikungunya até o momento a gente não tem evidência de fazer síndrome congênita. Então, chikungunya, a princípio, não faz síndrome congênita. O que pode acontecer, e tem relatado, e é um quadro grave para a criança, são mulheres que pegaram chikungunya no finalzinho, próximo do parto, tá certo? Que pegaram chikungunya próximo do parto. E essas mulheres conseguem passar, às vezes, para as crianças. A gente teve, inclusive, um caso, e publicou, inclusive, o primeiro caso de encefalite neonatal de um paciente aqui, nosso, aqui de Salvador, que essa moça, ela começou com um quadro de febre, manchas no corpo, e a gente diagnosticou como chikungunya 4 dias antes de parir, e aí ela pariu, a criança nasceu, no 4º dia a criança então desenvolveu o quadro de chikungunya e fez um quadro grave de lesões encefálicas, etc. Mas, graças a Deus, saiu sem sequelas. Então, chikungunya tem que ter muita atenção para esse final de gestação, especialmente próximo do parto, porque a criança pode desenvolver a chikungunya logo após o nascimento, e isso é grave. Agora, chikungunya causando doença congênita, como a zika, a gente não tem isso definido. Agora, se a gente fizer essa mesma pergunta para a zika, quando é que a mulher está livre para poder engravidar de um homem, do seu parceiro, que pegou zika? Que esse é um grande problema, porque o homem pegou zika, ele pode ficar com o vírus da zika no sêmen, ou seja, lá no testículo, por 6 meses. E ele pode transmitir isso para a mulher.
ele não tem mais sintoma nenhum. O vírus fica ali como se estivesse se escondendo. Só que o vírus, de vez em quando, ele sai para o sangue, e aí passa pelo esperma para a mulher, ela pode se contaminar por via sexual, pelo esperma do homem contaminado pelo vírus da Zika e fazer Zika. Então, olha só, esse cara teve Zika lá no Maranhão, veio para o Rio Grande do Sul, está com a esposa dele ali. Ele tem 6 meses que ele pode transmitir para a esposa. Lá no Rio Grande do Sul, vamos imaginar numa área que não tem Aedes aegypti. A mulher não tem contato nenhum com Aedes aegypti, mas ela tem relação sexual com ele. Engravidou e ela mantém o uso e ela continua com relação sexual desprotegida. Ela pode fazer a transmissão, ele pode transmitir a Zika pelo sêmen, como transmite o HIV e outros vírus. Transmite para ela fazer Zika, contaminar a criança nascer com síndrome congênita da Zika. Entendeu? Então, esse é um cuidado. Homem contaminou, ele está casado, ele tem 6 meses, essa mulher tem que estar muito atenta, para se ela engravidar, eles têm que manter o bloqueio, ou seja, o uso de preservativo, durante até ele completar pelo menos 6 meses após a infecção pelo Zika. Viu? Mulher que teve confirmação de Zika durante a gestação, qual a recomendação? É acompanhamento, exatamente, como você já colocou aí, ultrassonografia obstétrica, morfológica, tá certo? É fundamental o acompanhamento, porque, infelizmente, se ela teve Zika durante a gestação, a gente não tem, nesse momento, ainda nenhuma droga para impedir que esse vírus contamine o bebê, entendeu? O feto. Eu estou vendo aqui, após ter Zika, quanto tempo a mulher deve ficar sem engravidar? Se a mulher teve Zika, essa mulher, ela não tem um tecido como o homem, que tem o sêmen ali, que fica ali 6 meses, entendeu? Então, a recomendação que a gente faz é a partir de... Ela teve Zika, tá certo? Fez um quadro agudo de Zika. A ideia que a gente tem é a partir de 2 a 3 meses ela está livre para poder engravidar, tá certo? Porque não existe um quadro crônico para ela poder ficar com o vírus se multiplicando ininterruptamente. Então, a partir de 2 meses, no máximo 3 meses, ela poderia engravidar. Agora, é importante saber o seguinte, ela teve Zika, às vezes o marido não teve os sintomas, como eu falei para vocês, alguns pacientes não têm sintoma. Então, às vezes, ele teve Zika também, junto com ela, só que ela não está sabendo, porque nem ele está sabendo, porque ele não teve sintoma. Então, esse é uma pessoa que ele tem que procurar, tem que procurar um médico, para o médico fazer a sorologia, fazer anticorpos, para ver se ele tem evidência de que teve Zika recente, entendeu? Então, ele tem que buscar isso, porque se ele tiver, a questão não vai ser ela, vai ser ele, que vai ter que ter métodos de barreira com essa mulher, tá certo? Para que ele não transmita Zika para ela. Não há aqui, a princípio, mais perguntas e gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida para a gente poder, então, encerrar aí o Telesaúde de hoje. Pode despedir deles. Então, obrigado mais uma vez a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação das perguntas desse Telesaúde que foi voltado para as armaduras. Obrigado. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma atividade aqui do Telesaúde. Agradecer ao doutor Antônio por ter vindo aqui, ter feito essa web palestra muito esclarecedora, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem posterior à apresentação, vocês podem utilizar a outra oferta nossa do Telesaúde, a teleconsultoria, fazendo o cadastro através do nosso site. E aproveito para convidá-los para a nossa próxima web palestra, que é o Contribuições no Cuidado das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Suas Famílias. Então, essa vai ser a primeira web palestra e, posteriormente, traremos outras para qualificar os profissionais da atenção básica no cuidado a respeito desse transtorno. Então, obrigada a todos. Eu vou colocar aqui novamente o link da declaração de participação para vocês. Tenham uma boa tarde e até amanhã. Lembrando que a nossa web palestra é amanhã, por conta do período festivo da festa de Seu do Bonfim, então a gente antecipou aí um dia no nosso calendário, tá bom? Então, vocês estão todos convidados. Boa tarde a todos e até amanhã.